Vamos passar a bola agora pro Ari, que eles vão trazer mais um tema relevantíssimo, mídia e dados, Opa! Né? Então, uma mistura boa. Ó, o Ari já apareceu na tela aí, tudo bem aí, Ari? Diretamente Tudo do ótimo. litoral. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Para quem gosta de praia, tá um sol maravilhoso. Toda vez ele faz isso. Toda vez o Ari faz isso com a gente. A Marina tá no Rio de Janeiro, então eu sou suspeito, porque né? eu não sei se o Vitor Miguel depois vai descer para o litoral, tal, ou vai ficar acompanhando os outros painéis. A única coisa que eu tenho certeza, dupla, é que a Mari tá se saindo uma ótima apresentadora, hein? Sempre, mas ó, Nata. Não é nada pessoal contigo, Hashtag mas a Mari só tá que não. bem. Ô Ari, manda ver aí. Boa palestra pra você, a gente se fala. E vamos fazer outro AppCast junto de novo aí, hein? Vamos. Bora lá. Então, aproveitando esse sabadão, né? Eu sempre falo, né? Tem praia? Tem sim, mas tem muito conteúdo. A gente está aqui começando, né? O terceiro painel. Para quem já participou desde cedo, está com a gente desde as 9 horas. A gente já falou sobre diversidade. Agora o César arrebentou também um painel falando sobre empreendedorismo. E, claro, diversidade e empreendedorismo são coisas que são fundamentais na nossa profissão, e eu queria agradecer nessa oportunidade da APP Brasil, agradecer ao nosso presidente, Silvio Soledad, né, os vice, o Antônio Tolerano, o Celso Viageiro, que foi nosso ex-presidente aí, que também acompanhou bastante, e os apoiadores, AdStream, Globo, Ótima, SBT Games, TEDs, e nossos parceiros Big B, Compasso, Coab, EditaCast e SPM lá, representado também pela Renata Alcalde, que é a nossa diretora, que faz acontecer lá na APP, na Executiva Nacional. E hoje eu estou com duas pessoas aqui, eu já adiantei uma que é carioca, ela que está 021, aqui é 013, né? Para quem não sabe, eu sou 013, mas a gente está com a Marina Roale, que é mestre em mídia cotidiana, é head de pesquisa no grupo Consumoteca e colunista da revista Consumidor Moderno. Além disso, ela produz e participa do podcast Caoscast e dá aula sobre comportamento de consumo e etnografia e instruções, que trabalham com inovação no Brasil. Vai arrebentar aqui nessa parte. E para acompanhar a gente, nada mais, nada menos do que o Vitor Miguel, que é Head de Performance na WMACAN, professor de marketing digital na Digital House, palestrante, possui uma carreira desenvolvida em marketing, e-commerce, com experiência em gerenciamento de projetos para diferentes segmentos, automobilístico, telecomunicações, saúde, alimentação, tecnologia e imobiliária. E tem uma vivência enorme em varejo online, ao gerenciar operações das mais diversas em e-commerce, de alto volume, com definição de mix de produtos. O currículo do cara é top. Precificação, calendário promocional, posterior, acompanhamento de resultados. E a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Estava conversando com os nossos dois palestrantes, que tem muita gente, eu estou vendo aí vários alunos do país inteiro que estão começando a faculdade agora, e estão pensando assim, nossa, esse cara tem experiência em contas para geração de leads em e-commerce, com o objetivo de aumentar a rentabilidade, o retorno sobre investimento. Tá, mas vamos dar uma aula, porque agora a gente tem 50 minutos aí pela frente, dupla, para a gente falar um pouquinho sobre esse universo de mídia e dados, que hoje é fundamental para um profissional na nossa área. Vamos começar contigo, 021. Marina, por favor, falar um pouquinho sobre como que funciona essa percepção aí de transformar dados em personas e traduzir todos esses números em pessoas, porque, afinal, a gente trabalha com gente. Gente, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Sim, tá um solzão, Ari, mas acho que o conteúdo ele sempre fala mais alto, né? Acho que ter a oportunidade de ter essa troca é muito rica. Eu lembro muito quando eu estava lá na minha graduação, a gente vê muita teoria na faculdade, né? Mas a gente quer ter contato com o mercado para saber as possibilidades ali que a gente pode ter, ainda mais porque eu acho que a nossa área aí da comunicação está vivendo uma revolução das maiores, assim, né? Essas revoluções tecnológicas impactam diretamente a gente, e muitos dos cargos, eu acho que as pessoas que estão aí assistindo hoje, a gente agora, talvez nem existam ainda, né? A gente estava trocando aqui antes, eu falei, olha, o que eu faço hoje, que é trabalhar com pesquisa, eu acho que não existia quando eu entrei na faculdade. E o Vitor também não, ele vai falar, acho que mais do trabalho dele ali, também não existia. Então, falo aqui hoje desse lugar de quem é apaixonada por comportamento humano,
mas também como é que a gente lida com dados em relação ao comportamento humano, como é que a gente toma decisões aí em relação a isso. Então, o meu trabalho é voltado para a pesquisa, para comportamento do consumidor, usando várias metodologias onde a gente prima muito ali pela visão de antropologia do consumo, que é entender o que as pessoas fazem, por que elas fazem a partir dessa ótica de cultura, de sociedade, de valores, né? Muitas das tomadas de decisões que a gente acha que a gente decidiu sozinho, mas tem um monte de coisa atrás da gente que foi construída e que enviesou a gente para a gente gostar daquilo e achar que aquilo é bom. Então, é desse lugar aqui que acho que tem muito campo para se trabalhar. Perfeito. E você, Vitor? A primeira coisa que me perguntaram quando eu falei que ia mediar esse painel, e aí eu falei, olha, tem um Head in Performance, aí todo mundo assim, que é isso, bicho? Vamos começar por aí, dando uma introduzida, principalmente para essa galera que está aí assistindo, a gente que é do curso técnico, que são dos primeiros anos da faculdade, que ainda não tiveram esse contato com o incrível mundo da mídia. Boa, prazer, bom dia a todos, prazer estar aqui. Ari, só para te falar, estou no litoral também, tá? Eu sou de Santos, a Macan, que eu trabalho, fico em São Paulo, mas com home office voltei para cá. Então, também estou vendo o sol aqui batendo na janela. Daqui a pouco, depois do conteúdo que vai ser muito rico, pretendo dar então, já vou te cortar. Depois que terminar, no final do dia, quando terminar todos os painéis, porque afinal a gente vai assistir a programação inteira, aí a gente vai jantar juntos aqui, então, em Santos. A gente está convidado. Já convida aí o Silvio, a Mari, todo mundo. Infelizmente, Marina, a gente quando for para o Rio, a gente visita. Com certeza. Boa, falando aqui um pouquinho de performance, head performance. Olha, qual o pensamento de performance, né? Para mim, performance é um universo enorme mesmo, assim. Então, na faculdade, a gente aprende mídia, aprende muito do consumidor também. Acho que o consumidor realmente é o centro de tudo. Então, vou adorar trocar essa ideia com a Marina, porque não existe performance, não existe mídia sem entender o consumidor. Mas a minha função, meu cargo na agência é acompanhar toda a jornada do consumidor, entender todos os pontos de contato, né? Então, pode ser online, offline, todo o caminho que ele faz no site para conseguir melhorar o resultado. Como que eu faço isso? Entendendo qual que é o momento exato de se comunicar com a pessoa, com o usuário, qual que é o produto correto, qual que é a mensagem correta, porque não adianta, né? O que eu falo muito. A gente aprende, né, mídia, a gente escuta falar muito Google, Facebook, os grandes players. Não adianta só tiver uma campanha e achar que eu vou vender, achar que eu vou ter bom resultado. A gente precisa acompanhar cada detalhe, ter paixão por olhar aqueles detalhes, porque ponto a ponto é o que faz a diferença, é o que traz resultado. Então, o meu cargo na agência, eu tento trazer esse nível, esse conhecimento de performance, esse olhar para todas as contas. Então, estou muito próximo de Chevrolet, Banco do Brasil, Porto, algumas contas que temos na agência, então eu tento padronizar esse nível e trabalhar junto com a equipe para ter a melhor entrega possível. Muito bacana. Mari, passando para você de novo, então, o teu grupo trabalha vários pilares para essa construção de cristalizar esses dados e transformar esses dados em informações importantes, por exemplo, para a criação, para o planejamento, principalmente. Como que, se você puder falar um pouquinho sobre essas relações, né? Porque tem uma parte, que nem você falou, da própria antropologia, etnografia, questão das imagens. Como que está esse universo hoje dessa construção desse mito, né, da persona, que a gente fala muito, né? Todo mundo quer alcançar essa persona para gerar lead, mas na prática, como que está esse comportamento do consumidor aí? Muito boa essa pergunta, Ari. Eu costumo falar que a ideia do público-alvo acabou, né? Eu acho que eu ainda estudei essa palavrinha, a gente ainda usa por força do hábito, do target, mas não existe esse público-alvo, né? Porque o alvo era aquilo que você cria um plano de ação, a gente fazia lá aquele combo TV, mídia impressa para atacar, acabou. E hoje é menos o alvo e mais uma relação, né? Que você vai para o consumidor, ele volta, ele te critica ou ele te elogia, você cria um relacionamento com ele. Então, não dá só para impactar, mas você tem que entender ali o que está por trás dessa persona. Por isso se fala tanto em persona. Mas acho que o trabalho de pesquisa ele começa nessa ideia de desmistificar, sabe? De entender em que sentido, que variáveis eu preciso entender dessa persona para tomar decisão de consumo. Para vocês terem uma ideia, assim, ajudar a tangibilizar, uma pesquisa ela pode nascer de diversos problemas de negócio, né? Você tem que tomar uma decisão ali no seu negócio, seja, quero lançar um novo produto, tem um público para isso? Ou já tenho o produto, mas qual é a campanha ideal para lançar?
Ou preciso entender se tem mercado para tomar uma decisão nova, mudar minha embalagem. Várias perguntas ali que profissionais do marketing se deparam e, de repente, você fala, acho que eu não tenho informação suficiente para tomar essa decisão. Onde tem essa incerteza, tem pesquisa. Então, por exemplo, eu já fiz pesquisa para entender como deveria ser um cartão universitário ideal, por exemplo, para o Next, que é o banco do Bradesco, que é uma pegada digital, uma outra coisa. Como já fiz pesquisa para a grande marca de beleza, se tinha mercado para lançar maquiagem masculina no Brasil. Sabe? Então, são diferentes desafios ali que você pode ter. A partir desse desafio, você vai traçando. E aí sim, né? Nunca é um briefing assim, oi, eu quero conhecer essa persona. Não, primeiro a gente pensa num desafio, numa questão comportamental, e ali a gente vai traçando com quem que eu vou falar? Nem sempre uma pesquisa ela entrega só uma persona naquela ideia de canvas, que geralmente a gente cola um monte de post-it, eu criei esse fulaninho, né? Ele faz isso, ele gosta disso, fazer isso no final de semana. Nem sempre é esse Canva que vai ajudar a gente, né, a entregar o que a gente precisa. Às vezes você acaba criando um Canva muito limitado e alguém muito da tua criação. E aí você acha que está pensando no consumidor, mas não está. Você está usando o teu imaginário para tomar uma decisão. Então, é muito disso, assim, o trabalho de pesquisa ele tem diversas dores, e aí, a partir dessa dor, a gente cria uma estratégia de pesquisa para chegar nas pessoas e chegar num resultado bacana. Perfeito. E aí, falar em resultado, trago o meu amigo que está aqui na frente da praia também, por favor. E o outro lado da moeda, que é depois mensurar essa relação, porque eu fico imaginando, né, para quem está acompanhando, aí, principalmente para os universitários, isso que a Mari falou tem muito a ver lá com o TCC, né, os alunos construindo persona, fazendo os bonequinhos e tal, para poder entregar, entre aspas, um público-alvo, mas, na verdade, cada vez mais performance é algo complexo, né, Vitor? Olha, com certeza, mas eu me apoio muito no que a Marina falou. Eu cito um exemplo, quando eu converso com a equipe, faço algumas apresentações, que eu falo, vamos pensar num público, né? Mas uma persona que tem o poder de compra de comprar um tênis de R$1.000. Uma pessoa que ela tem um perfil mais tímido, talvez ela compre um tênis de R$1.000, super confortável, preto ali, mais discreto. Uma outra pessoa com o mesmo poder de compra de R$1.000 pode comprar um tênis mais vermelho, cheio de molas, colorido, porque ela tem um perfil mais extravagante. Então, se eu for olhar um público só pela faixa de renda, demográfico, homem, mulher, ou saber se ela ganha X ou Y, eu não vou conseguir entregar o produto correto. Eu tenho que saber um pouquinho mais. Com pesquisa, eu consigo saber um pouquinho mais do consumidor, eu chego na minha persona. Eu sei, bom, a minha persona aqui, ela é mais extravagante, ela gosta de chegar no lugar e ser notada. Então, eu vou mostrar esse tipo de tênis para ela, esse tipo de produto. Quando eu consigo mostrar o produto certo para a pessoa correta, aí eu tenho performance. Aí os custos, né, que a gente acompanha muito, aquela sopa de letrinhas de taxa de conversão, ticket médio, ROI, tudo isso aumenta, tudo isso se eleva, porque eu tenho mais probabilidade de fazer esse consumidor comprar meu produto, porque eu estou entregando o produto certo pensado para ela. Não é que eu estou mandando um produto para 1 milhão de pessoas. Não, eu sei que esse meu produto aqui é para esse perfil. Então, performance, na minha visão, é isso. A gente conseguir analisar, se faltar muito em dados, se faltar muito em pesquisa. Acho que o mercado precisa evoluir nesse lado ainda, né? De ter mais pesquisa. É muito achismo, é muito gosto pessoal, algumas vezes. Mas os dados são aí para isso. A gente consegue ver qual produto funciona melhor, qual target, qual persona funciona melhor. Então, é muito testar e aprender, né? Como o Mano falou, não tem uma resposta certa. A gente vai testando, aprendendo, medindo resultados. Tem ferramentas, né, de analytics que possibilitam a gente acompanhar todos esses números, toda a jornada, desde o clique até lá a venda. Então, o trabalho que eu faço junto com a equipe é acompanhar esses números diariamente. Temos relatórios automatizados, conseguimos acompanhar cada comunicação, cada produto, para ter o melhor resultado possível. É muito detalhe, mas só esse detalhe que faz ter um bom resultado. Agora, assim, eu que sou tiozinho, né? Eu sou de uma época que a gente falava das mídias de GRP, fazer flights de mídia, tal, para comprar de mídia, durante um tempo a gente falava de offline. Depois veio o online com um monte de terminologias, então surgiu uma série de outros atributos. Vocês que a gente estava conversando nos bastidores também, né? O quanto a graduação foi tendo que se adaptar também para trazer isso, principalmente nas disciplinas de planejamento, mídia. Mas, assim, hoje a gente está... Eu converso muito com os profissionais, né, as pessoas de agência, tal, com os veículos de comunicação, a gente fala muito da importância do tráfego.
e como gerar e conseguir trazer as pessoas que realmente nos interessam para criar esses leads. Aí eu traria, de novo, vocês, começando pela Mari, da importância da precisão de poder buscar os dados para identificar com quem a gente vai falar. Quer dizer, antigamente a gente tinha lá, comprava para o Ibope Cantará, a gente compra um recorte e aí faz uma entrega de mídia. Hoje, a gente tem uma complexidade, porque a gente está falando em etnografia, a gente está falando em antropologia, a gente está falando em comportamento, né? Tem gente que fala, poxa, eu mesmo fui estudar neuropsicologia, neurociência, então assim, a gente se aprofundou muito no comportamento humano. Como que as entregas de pesquisa, e até uma provocação que o Vitor colocou, né? A gente precisa melhorar um pouco as pesquisas ainda. Como que as pesquisas estão em relação a isso, Mari? Assim, a gente já consegue ter informações para poder gerar esse tráfego de forma mais absoluta, de uma forma mais precisa? Boa, Ari. Olha, a gente acha que nunca teve tanto dado, tanta informação. Acho que o problema não, acho que o Vitor deve saber até mais disso, assim. Acho que software para gerar dado, né? Rastros digitais, todo mundo deixando rastro digital. Hoje o Google acho que conhece mais a gente do que o nosso terapeuta e a nossa mãe, assim, porque se o Vitor resolver olhar lá meus rastros digitais, ele vai saber tudo que eu andei pesquisando, tudo que eu quero, meu gosto, se eu acredito em signo, se eu não acredito, se eu gosto de coisa, como ele falou, mais colorida ou menos. É incrível o que os dados eles dão para a gente. Eu acho que o gargalo aí, o desafio hoje está, o que a gente faz com tanto dado? Porque o dado ele já está no mercado, mas agora que eu acho que a gente está aprimorando e desenvolvendo ferramenta para falar, meu Deus, como é que eu tenho visão com tanta coisa? Como é que eu cruzo essa informação? Porque os dados, assim, às vezes as pessoas têm uma ideia de que só porque você tem um monte de dado na mão, você tem as respostas que você precisa. E não, porque tem dado que é contraditório, tem dado que conflita, que você falou, aqui está aumentando o consumo disso, mas aqui está baixando. Para onde eu vou? E aí você tem que botar uma inteligência ali, né? Que aí que eu acho que entra a parte onde todo mundo fala que a máquina substitui o humano, e eu acho que não, eu acho que a máquina ela aprimora, mas tem um lado de tomada de decisão nosso, que é como é que eu cruzo tudo isso, principalmente o quali com quant, assim. Acho que cada vez mais o mercado está entendendo isso. A gente costumava separar as áreas. Tinha o pessoal da tecnologia, do TI, da informática, que ficava ali no quadrado deles, quase não falavam com as pessoas. Tinha a galera do marketing, que tinha lá um estereótipo também do pessoal super comunicativo, e eles pouco se falavam nas empresas. E o que a gente está vendo é que se as áreas não dialogarem, você não cruza informação. Eu vi o Vitor falando aí a questão do tênis aí de R$ 1.000, e assim, super daria para a gente trabalhar junto num projeto. Com esse desafio. Imagina que uma marca chega ali e fala, Vitor, preciso vender um tênis de R$ 1.000. E aí, onde é que a pesquisa do meu lado ajuda ali o Vitor? Porque o desafio hoje é encontrar as variáveis, é como ele falou, normalmente a gente partilha do pressuposto, um tênis de R$ 1.000, então tem que ser alguém da classe A que vai comprar. Será que só alguém da classe A que compra um tênis de R$ 1.000? A gente vive num país em que questões de classe são muito mais complexas só do quanto você ganha. Né? As pessoas podem parcelar, às vezes as pessoas elas não estão pagando alguma conta, mas elas estão pagando, né? Óbvio, a gente tem cenários, hoje a gente vive um cenário de desigualdade absurdo, mas não é só classe. Será que é idade? Será que é estilo de vida? Será que é geração? E aí a gente poderia entender. Então, para eu olhar ali um tênis de R$ 1.000, eu teria que fazer um estudo sobre a cultura sneaker, que é muito forte, né? O sneakerhead, quem são essas pessoas falando sobre isso, quem são essas feiras onde as pessoas vão, exibem um outfit. Eu teria que entender que valores estão ali embutidos, eu ia fazer interpretações disso, que provavelmente aí sim eu daria na mão do Vitor, e com isso ele conseguiria pensar a estratégia melhor com os dados dele. Então, acho que são muito complementares, assim. Vale até ver o que ele fala, mas acho que o legal está nisso, assim, entender essas variáveis que está muito além de classe e idade. Sim, jogou a bola para ti, hein, Vitor? É uma parceria, assim, ter essa base de pesquisa para chegar na mão e depois colocar isso, traduzir isso em estratégias para o digital, é perfeito. Para mim, é o que a gente precisa ter cada vez mais no mercado. Já tem muitos dados, só que, às vezes, mal utilizados. O que eu brinco com a equipe, às vezes, o bom do digital é que ele tem muito dado, muita métrica. Mas o ruim do digital também é que tem muita métrica. Porque, às vezes, a gente se perde. Tem aquelas chamadas métricas de vaidades. Então, o exemplo é, meu Instagram, meu Facebook tá bombando, eu tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho 10 mil curtidas. Tá bom, mas e aí? Tá virando lead, tá virando uma venda? Se eu for pegar só no número bom de vaidade, muitos views, muitos likes, muitos seguidores, o que esse seguidor tá fazendo? Então, às vezes, vale a pena você ter, ao invés de 1 milhão de seguidores, ter 10 mil, mas com seu engajamento alto. Que as pessoas engajem, comentem, curtem,
vai no teu site, gera um lead, compra o seu produto, porque é isso que vai gerar no final. Então, tem métrica é bom, mas a gente tem que saber separar muito bem o que é olhar para qual objetivo. Se eu estou num objetivo de reconhecimento de marca, tudo bem, eu quero aumentar minha base de seguidores, quero ter engajamento, mas se eu estou num objetivo que eu quero aumentar meu volume de vendas, se não é o volume de seguidores no Twitter, no Facebook, no Instagram, que vai me ditar se estou indo bem ou mal. Então, tem que saber qual dado acompanhar. Eu acho que, né, nesse mundo de dados que a gente vive, até vou citar um exemplo particular, eu comecei a fazer faculdade, me formei em 2010, eu também, como a maioria de muitos, queria fazer criação. Hoje em dia, a criação também tem dados, né, porque a gente tem que analisar qual comunicação funciona melhor. Será que o texto A funciona melhor que o texto B? O botão vermelho funciona melhor que o botão azul? Isso é dado. Então, o que funciona hoje em dia é uma equipe multidisciplinar. Eu preciso ter uma criação que faça uma comunicação bem feita, preciso ter uma pesquisa que traga todos esses inputs, um planejamento, a mídia. Trabalhar em bloquinhos isolados como era antes, acho que está ficando para o passado. Ainda tem empresas que trabalham assim, mas eu vejo que para o futuro tem que ser uma equipe única, multidisciplinar, cada um conseguindo contribuir com o seu conhecimento, mas em prol de uma causa só, né? Então, acho que é isso que eu penso um pouquinho sobre dados. Legal. E aí eu queria trazer até para ir para uma outra página também, né, que tem a ver com essa questão, né, das competências, né, tanto da área da Marina como do Vitor, que a gente está falando, por exemplo, em novas competências também da profissão, como o Festap, né, faz parte da nossa vida, né, tem gente aqui, acho que todos nós já assistimos, né, vários Festaps, participamos, tal, e muita gente hoje que está aqui nos assistindo, eu estou vendo aqui no chat pessoas que já são profissionais, tal, que já estão há um tempo no mercado. A gente está falando de novas competências, de repente, de ter um publicitário que tem um conhecimento muito grande de psicologia, o publicitário psicólogo, ou o publicitário antropólogo, para poder fazer, por exemplo, o que você faz, Marina. Aí, você tem hoje nas agências, outro dia conversando com o Rodrigo da Mata, a dupla de criação já tem um trio lá que entra um programador para poder desenvolver aplicativo, né, aí na agência. A gente está falando de novas competências que vão entrar nos cursos de publicidade daqui para frente, e vocês são a prova real disso ou não? Porque, ouvindo os dois falarem, eu fico imaginando que a gente está falando de programação, antropologia, psicologia, e cada vez mais sobre esses assuntos. E aí, Mari? Olha, essa coisa das habilidades, acho que tem sempre palestras aí do RH mostrando o que são as habilidades do futuro. E eu vejo nem como novas habilidades, assim, tem habilidades que acho que elas já estavam aí, eu acho que é mais dar um peso maior a elas. Por exemplo, eu vejo curiosidade como uma habilidade dentro da área do que eu faço. Acho que não tem como você ser um bom pesquisador, um bom leitor de mundo. Eu acho que é até uma premissa para todo mundo que trabalha com comunicação, né? Todo comunicólogo é um pouco curioso, porque a gente gosta de entender, a gente está num lugar, a gente vê a pessoa consumindo, usando um produto, fazendo um comportamento que a gente acha que é fora do padrão, a gente fala, por quê? O que tem ali por trás? Acho que aquela fagulhinha de entender o porquê das coisas é fundamental. Acho que a gente tem que ser uma pessoa questionadora e insatisfeita, sabe? Insatisfeito no sentido, não me contento com a primeira resposta que me dão. Quem faz pesquisa, fazer pesquisa não é ir lá entrevistar alguém e pegar a primeira resposta. Por que você bebe Coca-Cola? Porque eu gosto. Porque eu sempre bebi. O consumidor, ele não passa o dia dele refletindo no seu problema, ele pensa no dele, então às vezes nem ele sabe verbalizar por que ele toma aquele produto, ele está preocupado com as coisas dele, pagar conta, se vai sair com um crush, se vai fazer aquilo, se deu match no Tinder, ele não está preocupado com o teu problema, então a gente não pode aceitar a resposta pronta, então esse questionamento é nesse sentido de, peraí, as pessoas estão falando isso, mas a atitude dela é aqui, então questionar, a habilidade de cruzar a informação ela é muito importante, né? Não que é isso, tem um dado daqui, tem um dado dali, como é que eu cruzo, como é que eu faço a interpretação em cima disso? Então, isso é super importante. Habilidades de leitura, pode parecer besteira, uma coisa antiga, mas a capacidade de escrita ela é extremamente importante. A gente hoje se comunica por uma série de interfaces diferentes, onde a gente escreve muito, mas poucas vezes a gente tem a oportunidade de formular o pensamento como a gente fazia antes. E para você tá ali numa pesquisa onde você tem que fazer um diagnóstico de realidade de mundo, você precisa provar para o outro seu ponto de vista. E aí a habilidade de escrita ela é muito importante nesse sentido, porque enquanto você escreve, você vai maturando a sua ideia, né? Você precisa ter clareza da leitura que você está fazendo. Então, a habilidade de ler cenários ela é super importante, sabe? E acho que não ter esse preconceito, essa visão de mundo
de que tem sempre uma coisa purista, assim, que o mundo da comunicação viu por muito tempo, de essa música é melhor que essa. Nossa, a gente nunca pode subestimar o consumidor. Nossa, que pessoas burras que ouvem esse tipo de música. Ai, gente que se informa com meme. A gente sabe, esse mundo onde você subestima o seu consumidor sem entender a realidade dele, do porquê. Talvez ele goste de outra música, ele usa outra roupa e acha que o outro cabelo é bonito, porque ele viveu outra história, e outra história levou ele para esse lugar. Talvez se você tivesse nascido no mesmo lugar que ele, você também pensaria isso. E eu ainda vejo muita gente sabe assim, no seu pedestal, julgando, e muita marca perde a oportunidade por isso. Eu já vi grandes campanhas já em marcas enormes do mercado, da gente falar, olha, esse seu consumidor aqui, ele é uma sertaneja. Sertaneja é uma música terrível. Isso não é música. Então, tá bom. Então, você está deixando de falar com um público enorme, porque hoje é o gênero musical mais popular no Brasil. Ou você vai entender por que ele funciona, por que as pessoas se conectam através dele, ou você vai ficar ali, sabe? Então, eu acho que esse olhar de disrupção, que eu sei que é uma palavra já super batida, mas é verdade, é importante. Se você não está disposto a abrir mão das suas visões de mundo, então, sim, não é para você, sabe, o mundo da pesquisa. O mundo da pesquisa é o tempo inteiro sair da sua bolha e desconstruir sobre o que você pensa. Eu acho que esse é o skill fundamental. Perfeito. E aí a gente está falando de competências, de algumas habilidades, mas também falou de atitude, né? Quer dizer, na nossa área, se a gente for ter preconceito, realmente uma marca, né, ou gestores de marca que tiverem isso no seu skill, provavelmente vai ser um tiro no pé, a marca não vai conseguir nem caminhar 2 metros, né? Vai ser um tiro no pé. Em habilidade, aí seria o que chamam de pensamento crítico, né? Eu acho que hoje tem esse nome aí bonitinho na versão do RH. Boa. E, Vitor, e aí? Até eu trazer uma questão que foi colocada também no chat, para trazer um pouco a audiência aqui para a gente também, a questão da Lei Geral de Dados, tal, que assim, também vai ter muita preocupação sobre como que a gente vai conseguir manusear ou administrar os dados dos consumidores com a nova lei também. Acho que impacta muito, e aí queria, então, ouvir um pouquinho também o Vitor em relação às competências. A Marina colocou algumas competências que, claro, tem a ver com pesquisa, mas como publicitário como um todo, e aí eu queria ouvir de você também como que vai essa questão, nesse momento que a gente está falando de mídia e dados, né, as competências e habilidades. Olha, o que a Marina falou, a curiosidade para mim é fundamental. Entender o porquê do número. Não é só, bom, o número tá assim. Por quê? Você é bom? Bate minha meta, tá tudo bem. Não, poderia ser melhor ainda. Então, é acompanhar cada etapa, passo a passo. Vou dar um exemplo que todo mundo aqui que está assistindo já passou. Quem comprou algum produto online. Vamos simular um e-commerce. O e-commerce, a gente entra na página inicial. Depois eu vou ver lá uma lista de produtos, uma categoria, vou clicar e vou para esse produto. Então já passei uma etapa. Qual foi o percentual de pessoas que entrou na home e foi ver um produto? Eu tenho um percentual lá de 40%, 30%. Depois, viu o produto, clicou para adicionar o carrinho. Uma outra quebra. Então, aqui eu já tenho 2 quebras. Como que eu faço para melhorar essa quebra? Se eu tenho uma taxa de quem entra na home e vai para a página de produto de 30%, como que eu faço ser 35%? Como que eu faço ser 40%? Porque se eu tenho 100 mil pessoas, 40%, 40 mil pessoas. Se eu aumento um pouquinho essa taxa, são 45 mil pessoas, 45%. Quanto eu estou aumentando de venda só porque eu tive a curiosidade de entender como fazer as pessoas avançarem mais nessa etapa, nessa jornada de compra. Então, isso é curiosidade. Não tem uma ferramenta que a gente põe lá um código e vai trazer pronto isso. É o profissional. Ele tem que ler o dado, ele tem que entender, se debruçar, fazer testes para conseguir evoluir. Então, eu vejo esse lado, né, que o RH fala muito de variáveis soft, de curiosidade, ter esse perfil analítico para conseguir crescer. Acho que eu vejo muito esse lado, é o que eu tento ter, né, tento levar para minha equipe também, porque eu vejo como fundamental. Mas, quando eu falo performance, acho que performance une várias áreas de conhecimento, né? Então, quando você falou sobre psicologia, eu adoro, eu estudo muito neuromarketing, gosto de entender o porquê as pessoas compram, qual o motivo que tem por trás, né? Coisas do passado que às vezes fazem a gente tomar uma decisão agora. Então, é muito importante entender isso. Então, acho que é uma outra área, quem gosta, né, de psicologia e quer trabalhar com publicidade, o neuromarketing está aqui para isso e ganha cada vez mais força. É muito legal mesmo entender, estudar um pouquinho mais para saber como que
como que as coisas funcionam. E um teste rápido que todo mundo pode fazer é, olha, né, quem está em casa, olha ao redor, olha 3 coisas de marcas e pergunta, por que eu comprei essa televisão dessa marca? E faz 3 porquês. Ah, é LG, a minha. Por que foi LG? Ah, porque é boa. Por que é boa mesmo? Ah, Samsung é boa? Ah, e por quê? Às vezes a gente trava, não sabe responder. Porque a maioria das compras são feitas, vai, 30%, a Mariana pode até me corrigir se tiver um número mais preciso, são feitas de forma inconsciente. A gente não sabe nem responder muito bem o porquê daquela ação. Só que fez. Por coisas de passado, por coisas que falaram para a gente, foi gravando ali no inconsciente, e quando chegou na hora da compra, foi lá e optou por aquela marca. Então, é muito interessante. Acho que performance, né, o que eu deixo sempre o recado é muito mais do que mídia. A gente pode acompanhar. Mídia é um pedacinho da performance. Super importante. Tem que ter uma bela campanha ali em todos os lugares. Mas estudar, fazer todo esse planejamento, ter essa curiosidade de entender de fato o consumidor é o que vai trazer o resultado. Então, publicidade é bom que é um mundo aberto, né? Eu tenho engenheiros que trabalham comigo, né, na parte de dados. Então, é para todo mundo pode contribuir, uma equipe multidisciplinar é o que garante sucesso. Legal. Agora trazer aqui também, porque algumas pessoas sempre me colocam também, até em sala de aula, que é essa questão das metodologias. Da mesma forma que vocês estão aí debruçados no marketing digital, no consumo, né, digital como um todo, a gente lá na área de criação, embora o painel da tarde depois vão falar muito sobre essa questão da criatividade, mas hoje se discute muito essa questão da inteligência artificial e dos modelos, dos formatos. Por exemplo, você como trabalha com performance, tem muito essa coisa dos gatilhos mentais, que a Marina deve pesquisar o tempo inteiro lá na questão da criação, e você falou de equipes multidisciplinares, né? Os redatores têm que cada vez mais se aprofundar nesses conceitos, né? Nessas características, tanto que você, Marina, trouxe, como você, Vitor, o que significa que cada vez mais os redatores, os diretores de criação, vão ter que entender desses dados, dessas mídias, Marina? Olha, eu acho que sim, porque senão a gente não vai conseguir falar a mesma língua, né? Se a gente não é que o redator precise virar um grande programador, um grande expert ali em dados, mas se a gente não entender ali as interpretações que se faz daquilo, você pode deixar passar informações que, né, são cada um com a tua informação no seu quadrado, e você não pensa ali no melhor. Eu acho que o que muda muito, assim, principalmente nas agências, eu lembro da época da faculdade, eu acho que muda a chave principal, eu acho, assim, que a criação por muito tempo foi, assim, a queridinha da publicidade, né? Quem era de criação tinha um status em relação a qualquer outra área. Eu acho que isso cai um pouco. Eu acho que hoje a gente vai entendendo que todas as áreas têm sua importância. E eu lembro dessa coisa do pessoal da criação pensando em fazer campanhas como uma obra-prima, assim, preocupada com um prêmio, né, preocupada, que era muito importante. Só que hoje, eu acho que as bancas de jurados mais importantes, mais do que se você vai ganhar Cannes, se você vai ganhar Caboré, é o consumidor. Porque antes o consumidor não estava ali julgando. Quantas campanhas que foram premiadas no passado, hoje seriam canceladas? Né? E aí não é tirar o mérito de quem fez no passado, mas é porque o mundo mudou. Nossa, quanto conteúdo, às vezes você vê um filme dos anos 90, que você fala, meu Deus, como é que isso aqui acontecia? Eu não me incomodei naquela época, hoje eu me incomodo. Mas porque o mundo evolui, a gente desconstrói coisas, constrói outras. Então, eu acho que essa criação ela não vai estar mais pautada nessa coisa, olha a minha obra-prima, olha o que eu fiz. E sim, como que isso bateu para o outro? Né? Quantas vezes você faz uma coisa que é incrível? Mas ofendeu alguém. Óbvio que a intenção de quem criou não era ofender. Mas se ofendeu uma pessoa, você tem que rever. Né? Alguma coisa não está legal. Então, eu acho que isso também é importante. É uma criação que ouve o dado e que ouve o cenário, e que ouve o pessoal que está estudando cultura, que está olhando para a rua. Então, eu acho que vai virar um grande diálogo. Eu vejo as agências hoje se modelando todas, assim, reestruturando a área para refazer a coisa funcionar. Eu acho que não tem ainda um formato certo ideal, mas eu acho que a gente está... É legal que esses alunos que estão vendo aqui hoje, eles vão pegar essa transformação ali, acho que quando eles chegarem no mercado é que a coisa vai estar realmente rodando no novo formato. Mas eu acho que está tudo em experimentação. Perfeito. Até porque a gente fez um podcast da APP, né, o APPcast com o Felipe Ribeiro, né, e ele falou, né, quer dizer, cada vez mais essas informações também vão ser importantes, até o Josué, a
a Giovana, vários professores que estão aí presentes e diretores regionais, colocando, né? Quer dizer, você tem os dados que tem que transformar em informação e depois transformar em conhecimento. E aí, assim, você ter gatilhos mentais, você ter copywriting, você ter storytelling, várias técnicas que, de certa forma, formatam, né, um resultado lá para o Vitor poder potencializar esses resultados lá na área de performance, na mídia, mas também, ao mesmo tempo, como o Felipe coloca, aí trazendo as palavras do Felipe Ribeiro, que, assim, também dá espaço para a intuição, quer dizer, o criativo, ele tem que sair dessa inteligência artificial para entrar justamente nas competências humanas da publicidade, e uma das nossas competências principais enquanto humanos envolve essa questão, como você falou, do pensamento crítico e a criatividade também, né? Então não dá para engessar, porque senão a gente colocaria o robô para fazer o texto e aí os redatores poderiam se aposentar ou se transformar em head de performance, Vitor. Olha, tem muita tecnologia, muito inteligência artificial, né? Até falando um pouco da mídia, regras automatizadas que configuram lá uma regra de conversão, de vendas, e vai lá o algoritmo tenta trabalhar para atingir aquilo. Existe. Mas se configurar uma regra dessa e largar, não olhar, não acompanhar, não funciona. Nenhuma funciona. Isso é uma regra, estou até travando aqui para quem está assistindo. Não funciona. Não pode configurar uma campanha, alguma coisa, e largar. Bom, configurei lá para vender 1.000 por mês e vai vender. Não, tem que olhar e otimizando e acompanhando. É fundamental ter esse olhar humano também ainda. Lógico que já evoluiu muito, né? Desde quando eu comecei a trabalhar para agora, esse algoritmo ficando mais inteligente, ficando mais preciso e já ajuda muito no processo do dia a dia. Mas ainda não pode largar tudo na mão do algoritmo e achar que vai funcionar sozinho. Sobre a parte de criação, eu concordo muito com o que a Marina disse também, e para quem está começando agora, acho que precisa ter esse olhar. Antigamente, a criação, né, falando de 20 anos atrás, por ali, era muito pautada em um grande comercial para televisão. Hoje em dia, a geração aqui, já minha, a geração mais nova, é YouTube. A gente tem que começar a criar conteúdo para o YouTube, para as redes sociais, depois para a televisão. Lógico, depende muito de quem é o público, de quem é a marca que eu estou trabalhando. Mas tem muitas marcas que o público já está no YouTube, não está mais na televisão. Então, eu vou fazer um grande planejamento para colocar lá numa televisão que ninguém está vendo. Então, é o ponto de reflexão, né? Se for analisar o YouTube, os grandes nomes do YouTube, né? O Whindersson Nunes, Felipe Neto. O Whindersson Nunes começou gravando vídeo pelo celular, né? O celular na frente da cama dele, no quarto bagunçado, ele falando lá e tem milhões e milhões de seguidores, alcança uma enormidade de pessoas. Então, é simplicidade, é falar com o outro. Não precisa ter mais uma grande produção de Hollywood, filmes explodindo, um carro explodindo, não sei o quê. Não, às vezes é olhar no olho ali, com o celularzinho na frente, mas um conteúdo relevante, engraçado no caso dele, muda muito. Comerciais estão fazendo isso também, algumas marcas estão se apoiando. Teve um muito bom do Itaú, com a bebezinha lá que fala melhor do que todo mundo, também gravado pelo celular. Então, algumas marcas se apoiam nisso e dá resultado. Acho que a palavra do momento é como ser relevante, né? Então, sendo relevante na televisão, no YouTube, na rede social, essa é a palavra, como conseguir isso. Agora, vamos lá, então, a gente está fechando, né, chegando na reta final desse painel aqui. Eu queria trazer para a Marina o seguinte, vamos falar de futuro, assim, qual que seria a palavra, tem se falado muito hoje de neurociência, neuromarketing e tal, na tua área, na área de lapidação, de captação de informações, tal, para gerar nessa área de pesquisa, que é a sua área, o que vem pela frente? Seria a ressonância magnética funcional para poder entender o cérebro fisiologicamente dos consumidores, ou ainda a gente vai ter um bom tempo para trabalhar a nossa intuição? Olha, isso daí é a grande pergunta aí, né, de $1 milhão, assim, mas eu acredito muito no humano ainda, apesar de toda a evolução tecnológica que a gente tem. Eu acho que o mercado se divide em dois hoje, né, tem aquela galera que fala, olha, as máquinas vão substituir a gente, e tem aqueles que acham que não, tem coisas que a gente faz ali que é insubstituível. Eu acredito muito no caminho do meio, né? As máquinas, elas vão cada vez mais assumir um trabalho para que a gente possa fazer o outro.
Eu acho que quem não estiver se preparando para fazer esse outro, que é isso, que eu acho que é ser menos super especialistas e mais generalista, não no sentido de não ter mais especialista em nada, porque acho que para fazer o trabalho do Vitor, por exemplo, ele tem que entender muito daquilo, não dá para entender mais ou menos, mas ele vai precisar de profissionais que dialoguem com ele, que entendam minimamente do que ele está falando. Então, a gente se preparar para falar um pouquinho mais de programação, de número, de dado, de saber lidar com isso. Mas acredito muito na antropologia, assim, claro que tem aí o neuromarketing, a neurociência, que tem uma divisão clara aí, que enquanto neurociência, neuromarketing aqui, dando só um bizu aí para quem tiver interesse nessa área, foca muito ali no corpo humano enquanto reação das coisas, né? Então, sua reação quando você olha para a cor vermelha, e vai mapeando isso. E a antropologia quando você olha para o que acontece externo a isso, que é entender a sociedade, que eu acho que a sociedade está uma coisa louca, a gente está vivendo em bolhas, em polarizações, em vários assuntos importantes, em discussões, não dá para a gente ignorar mais isso, porque se você não adiciona isso na sua equação de interpretação, a chance de alguma coisa dar errado é muito grande, sabe? Acho que as marcas e as pessoas estão todas em posições de aprendizes hoje. Ninguém pode falar que sabe tudo. Está todo mundo aprendendo. Então, eu acho que a antropologia, nesse sentido de ajudar a gente a ler mundo, eu acho que ela é futuro, sabe? Ela vem do passado, mas eu acho que ela vai para o futuro também. O futuro é mais desmistificar. Eu acho que tem assuntos que pareciam distantes, como computação ou como antropologia, sociologia, que parecia que era coisa só do pessoal que vai estudar índio lá no meio da floresta. Isso vai virar cotidiano. Eu acho que essa geração que está assistindo a gente vai se interessar muito mais por esse tipo de coisa aí do que os profissionais de hoje. Perfeito. E para fechar, então, o nosso painel com um cara que deu uma bola nas costas, porque ele acabou denunciando que ele também estava na praia, eu aqui achando que era o único cara que estava com essa vista aqui. Vitor, fica aqui um convite, então, para depois, no final da tarde, chama a Renata Alcal, chama gente, até o Silvio Soledad vai querer baixar aqui, vai descer a serra para tomar uma cerveja ou tomar um refrigerante aqui com a gente no final, porque o que tem de santista nesse chat aqui, um monte de gente, Giovana Copomate, Heriberto, um monte de gente participando do chat. Muito obrigado. E aí eu queria deixar essa última pergunta para você também, que eu fiz para a Marina, que respondeu de forma brilhante. Na sua área, a gente vai ter a inteligência artificial substituindo as pessoas ou ainda tem um bom espaço para o raciocínio e para o conhecimento humano, Vitor? Ainda tem um bom espaço para o raciocínio humano. Eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar com a tecnologia existente, mas o humano, ele sempre vai fazer a diferença, né? A máquina falta um coração, a máquina ela programa, ela faz tudo ali automatizado, mas falta aquele pulso, falta saber o que a pessoa está sentindo. Isso nenhuma máquina faz ainda. Você vai fazer no futuro? Não sei, mas falta, hoje em dia ainda não tem, eu não vejo isso nos próximos 10, 15 anos. Tá? Então, ter essa curiosidade, ter esse pensamento, acho que é fundamental ainda. Como evolução, que eu vejo, posso citar 2 pontos. Um é o lado de UX, né, que é User Experience, que é a experiência do consumidor. Então, como pensar em sites mais rápidos, em como pensar numa navegação mais fluida, isso é fundamental, requer muita curiosidade, requer muita análise, mas para mim é o que garante sucesso. Se eu levar o usuário para uma página que demora para carregar, que não é fluida a navegação, com certeza não vai existir venda. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui já passou por isso. Queria comprar um produto, mas caiu num site ruim e não conseguiu comprar, ou desistiu, ou comprou em outro lugar. Acontece muito. Então, é fundamental estudar. Eu procuro estudar isso também. Tenho pessoas que aprofundam nesse tema, mas eu vejo como primordial, tá? Então, até porque o que acontece o Brasil, ele é um continente, né? A gente vive praticamente num continente. Então, aqui em Santos, onde está, a conexão é ótima. Tem um 3G, 4G, tudo bem. Mas tem lugares mais afastados do Brasil que, de repente, eu estou num 3G muito lento, num 2G em alguns lugares. Então, se eu tenho um site que não carrega, como que esse consumidor quer comprar um produto e vai comprar? O site simplesmente não carrega. Então, pensar nesses detalhes também garante muito o resultado e aumenta a performance, né? E, por fim, que é o mais tecnológico, que aí entra muita estatística, muito número, também tem muita tecnologia, mas precisa ter alguém ali por trás, são os modelos preditivos. Né? Saber, conseguir projetar hoje quanto que eu vou vender daqui 3 meses. E sabendo isso, eu já planejo uma campanha, eu já planejo meu estoque, eu já consigo indicar para o consumidor o produto que ele vai querer e não sabe ainda.
Então parece um pouco de futurologia, um pouco de loucura, mas é isso que estamos trabalhando para conseguir atingir. Perfeito. Olha só, a gente finaliza. Tem vários professores de mídia aqui no chat e estão assim, meu Deus, como a gente vai ter que mudar as nossas aulas daqui para frente para discutir esses assuntos que vocês dois trouxeram, porque se a gente for pensar, né, na integração e a montagem dos painéis teve essa propriedade, né, de trazer tanto essa área de comportamento de pesquisa como a parte, né, como se fosse o começo e o fim aí dos processos que envolvem hoje em dia a mídia, e a gente ainda tem muita coisa em transformação, né, porque vem aí o 5G, internet das coisas, então ainda a gente vai ver muita coisa pela frente. E aí uma característica que eu deixo aqui como dica, como humilde moderador desse painel, é que publicitário bom é publicitário atualizado, e isso é fundamental, né, que a gente tenha como nosso preset aqui, e principalmente pensar que a APP oferece esse não só o Festap, mas um monte de conhecimentos. Então, agradecer, Marina, demais. Fica o convite para quando você estiver em São Paulo, estiver em Santos, para a gente se encontrar lá na APP, tenho certeza, e o Vitor também, né, para a gente fazer esse encontro presencial, porque eu não sei vocês, não sei como que está a antropologia e tal, mas eu particularmente estou com umas saudades de aglomeração. E por falar em aglomeração, o pessoal vacinado, o pessoal que já está lá com todos os cuidados, cadê vocês, Lupe? Estamos aqui. O pessoal falou que vocês estão aí já todos imunizados, sim, com distanciamento, vacinados, testados. Já. Aí o trio, ó. Aí é o trio litoral aí, né? Olha, Santos, São Vicente e Rio de Janeiro. Oh. É a nossa praia. Nossa praia, cadê? Nossa praia hoje é festável. Como esse painel aqui era Medidados, normalmente o pessoal da faculdade que curte criação fala que Medidados é chatinho e tal. Foi pertinente fazer um painel desse na praia, porque afinal não tem coisa mais bacana do que na praia. Só faltou o refrigerante e o suquinho, mas isso fica para depois. Muito obrigado, APP, ao presidente Silvio Soledad, todo mundo. Mari, de novo, estou apostando em você como uma das apresentadoras de televisão, porque realmente parece que tá uma vaga aberta para o Big Brother, não é isso? Tá. Para apresentar, verdade, né? Para apresentar o Big Brother, isso mesmo. Você já pensou fazer um Big Brother com o pessoal? Hein? Já pensou fazer um Big Brother com o pessoal da publicidade? Nossa! Já pensou? Tchau, nego.